Você pode falar amém? Pastor Marcão Jonas, os pastores não proibiram a igreja de falar amém enquanto eu estava de férias não, né, pastores? Obrigado. Então, gente, pois é. Então, gente, olha só. Eu me lembro que a última vez que eu preguei aqui, eu cheguei a comentar o seguinte. Aconteceu uma coisa assim muito específica, foi uma semana de notícias em geral, bem ruins, e naquela semana, numa certa noite, Fátima virou para mim e falou, sabe como ela disse, Henrique, essas notícias estão fazendo muito mal para os nossos corações. Pô, desliga isso, os canais, a gente não vê canal aberto há mais de 10 anos, a gente vê alguns canais de YouTube selecionados. Ela falou, desliga isso e vamos dormir, porque isso está fazendo muito mal a gente. Então, isso tem algumas semanas, foi a última vez que eu preguei. Engraçado é que essa semana aconteceu exatamente a mesma coisa. Sexta-feira, estávamos ouvindo algumas notícias, e ela falou, Henrique, estou indo dormir, eu acho que você deveria desligar esse canal, porque essas notícias estão fazendo um grande mal para o nosso coração. Então, eu vou deitar, acho que você deveria tirar também, porque isso está fazendo mal a você. Então, eu terminei de assistir lá, mais um minutinho do que eu estava assistindo. Aí, no que eu estou vendo lá, o que o algoritmo sugere, ele sugeriu que eu assistisse os melhores lances de Fluminense e Vasco, o que continuou não fazendo bem ao meu coração, mas o reflexo brilhante das luzes que piscavam na casa do vizinho me lembraram que nós estamos vivendo uma época muito especial do ano, época em que nós celebramos o Natal. Imediatamente eu me lembrei de uma coisa assim, muito específica que aconteceu no ano de 2020 por ocasião da pandemia. Não sei se vocês vão se lembrar, mas no meio da pandemia, inicialmente a previsão era de que nós ficaríamos 2 semanas trancados em casa, mas aquilo se prolongou, foram quase 2 anos de opressão, mas quando chegou no meio do ano, uma família lá no meio dos Estados Unidos decidiu enfeitar a sua casa toda para o Natal, no meio do ano. E eles enfeitaram, a casa ficou linda, eles foram entrevistados, eles disseram, por que vocês enfeitaram a casa de vocês para o Natal? Eles disseram, porque Natal é um momento de esperança, é no Natal que a esperança viva, renasce, é no Natal que a esperança é reavivada. E eles estavam certos, o Natal é esse momento mesmo. A Escritura ensina que quando Adão e Eva pecaram, o homem, a humanidade, foi expulsa da presença de Deus. A comunhão foi quebrada, o relacionamento da humanidade com Deus foi desfeito. Nesse momento, Deus logo prometeu o Redentor, o Messias, que ele enviaria o Salvador, mas não logo. Então, a humanidade enfrentou, anos e anos depois, o dilúvio. Israel precisou passar pela escravidão no Egito, Israel passou pelo deserto, passou pela conquista, guerras e mais guerras, pela conquista da terra prometida, passou pela divisão do reino, pelo cativeiro do norte, pelo cativeiro do sul, até que caiu sob o domínio do Império Romano. Foram séculos e séculos de choro, dor e sofrimento. Durante todo esse tempo, Deus encorajou o povo, dizendo, eu vou enviar o Messias, eu vou enviar o Cristo, eu vou enviar o Redentor. Gerações após gerações ouviram as promessas, contudo não viram o seu cumprimento. Até que, depois de certo tempo, na hora estipulada, o Salvador finalmente vem ao mundo. Vejam o que o profeta Isaías diz. Ele descreve as circunstâncias da seguinte forma:
Isaías 9, 1, 2 e 6. Ele diz assim: a terra que estava aflita não continuará na escuridão. O povo que andava em trevas viu grande luz. Aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, assim, o profeta Isaías descreve o ambiente daquele primeiro século. E a partir daí, ele descreve a chegada do Messias. Então, ele diz, olha, esse povo que vivia nessas circunstâncias vai ver uma grande luz, eles vão ver brilhar a luz, e ele explica, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, a chegada do Messias se deu assim, em um contexto terrível para o povo. O povo estava vivendo um momento, uma época horrorosa, descrita pelo profeta como terra aflita, povo em trevas, povo vivendo na região da sombra da morte. Ora, na prática, o que acontecia? Em que circunstâncias isso se deu? Gente, naquela época não tinha laranjão, nem laranjinha, não tinha melancia, nem careca, nem cabeludo, nem capa preta, nem barbudo, mas o domínio e a opressão vinham direto do Império Romano. A censura era penalizada com a cruz. Vejam só, eu não estou alheio à tristeza dos dias atuais no Brasil. Eu estou plenamente consciente e atualizado com o que está acontecendo. Mas o que eu quero mostrar a vocês é que o povo de Deus já viveu dias muito piores do que esses nossos. E aquilo que os consolou no passado pode nos consolar hoje também. Aquilo que deu esperança a eles no passado pode dar esperança a nós hoje também. Na verdade, a nós pode dar ainda mais, visto que o tempo jamais esteve tão próximo. Então, dito isso, vamos ao texto de hoje. Eu queria ler com vocês Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18. Mateus 1, 18. Vai falar sobre o nascimento de Jesus. Mateus 1,18 diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Amém. Essa é a escritura, a palavra de Deus. Gente, então, quando Jesus nasceu, o mundo
não estava melhorando. Ao contrário, o mundo estava piorando. Israel estava sob o poder absoluto do Império Romano. Não havia nenhum tipo de liberdade política. A opressão era institucionalizada. Altíssimos impostos, exploração econômica, abuso do poder e uma elite local colaboracionista se beneficiava do sistema, que era o caso dos publicanos, que exploravam o próprio povo, ficavam com parte e entregavam outra aos romanos, dominadores. A violência era a linguagem do Estado. A cruz não era apenas um instrumento de execução, mas era um instrumento de censura e de imposição do terror público. Questionar Roma ou qualquer uma de suas autoridades, resistir ou levantar a voz, podia terminar pendurado em uma cruz à beira de uma estrada. Além disso, gente, para o povo judeu, talvez o pior de tudo tenha sido que já havia cerca de 400 anos que Deus não levantava profeta. Há 400 anos Deus não falava com Israel. Então muita gente achava que Deus havia se calado definitivamente. Você percebe? O contexto dos dias de Jesus era muito mais desesperador do que os nossos dias, do que os dias atuais. E o povo não sabia mais o que fazer ou a quem recorrer. Então, Deus, de forma misteriosa, toma a iniciativa. Deus prepara a solução. E para mostrar que os planos de Deus não são de maneira nenhuma os nossos planos, e que Ele realmente pode todas as coisas, uma das profecias mais estranhas de todas finalmente se cumpre. A virgem fica grávida e dá à luz um filho. Dessa forma, quando aquele bebê chora, ele põe fim ao silêncio profético. O Verbo se fez carne. E depois de 400 anos, sem que Deus fale à humanidade através de profetas, agora Deus fala diretamente aos homens. E de que maneira Ele fala? Através do choro de um bebê. Juntamente com essa profecia, esse bebê nasce em Belém, descendente de Davi, magos do Oriente vêm adorá-lo, e todo um conjunto de profecias converge para mostrar que de fato Jesus é o Cristo. Ele nasce, cumpre sua missão, entrega sua vida por nós na cruz, e ao terceiro dia ele ressuscita dentre os mortos. Então, irmãos queridos, o apóstolo Pedro, ele olha para toda essa situação e ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Gente, olha que coisa maravilhosa. Pedro diz que Deus nos regenerou, Deus nos gerou novamente, Deus nos deu uma nova vida para que nós tivéssemos uma esperança viva, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vejam, quando a nossa expectativa em relação ao futuro é ruim, isso pode gerar no nosso coração medo e apreensão. O que vai acontecer essa semana? Eu acho que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Cara, a gente fica apreensivo, um medo pode tomar o nosso coração. Mas se a gente tem uma expectativa boa, o que vai acontecer essa semana? Cara, eu acho que alguma coisa muito legal vai acontecer. Então, a situação inverte. Alguma coisa muito boa vai acontecer. Então, eu encaro essa semana com esperança e alegria. Então, o que Pedro está dizendo para a gente?
que Deus nos deu uma nova vida para que nós a vivêssemos com uma viva esperança. No original foi colocado a expressão original é exatamente essa. É uma esperança viva, ou seja, não é uma emoção intensa, mas é algo que tem vida em si mesmo. É uma esperança que tem vida própria. É uma esperança que permanece ativa. É uma esperança que não é apenas um sentimento, que não está morta, estagnada ou frustrada. Não. E aí Pedro faz um contraste dessa esperança viva, daqueles que têm uma esperança real, pura, baseada na ressurreição de Cristo, daquele que venceu a morte, com aqueles que colocam as suas expectativas em coisas humanas, em coisas desse mundo. Então ele faz essa comparação e ele diz, olha, quando nós colocamos nossas esperanças em coisas desse mundo, não interessa em quê, pode ser em partido político, no político, na conta bancária, no seu plano de saúde, na sua família, no futuro do seu filho, no seu curso universitário, na sua preparação acadêmica, ou seja lá o que for, quando você coloca a sua esperança em coisas deste mundo, e eu falei uma série de coisas que são lícitas, tá bom, gente? Mas o que eu quero dizer é que quando você coloca a sua esperança em coisas que não são eternas, essas coisas podem vir a te frustrar. Quando você coloca a sua esperança nessas coisas, elas podem vir a ser, segundo o próprio texto que Pedro escreveu, elas podem ser destruídas, elas podem ser manchadas, elas podem murchar, elas podem falhar, elas podem até morrer. Mas uma viva esperança não é assim. Antes, Pedro afirma, nossa esperança se dá mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Portanto, a nossa esperança está fundamentada em um fato histórico glorioso. A nossa esperança está ancorada na ação poderosa e sobrenatural de Deus. A nossa esperança não depende da ação de nenhum ser humano, nem da minha ação, nem da sua ação, nem da ação de ninguém. A nossa esperança está enraizada em um túmulo que nessa hora agora está vazio, porque aquele que estava lá dentro ressuscitou e agora se senta à direita de Deus. Ele já venceu a maior e a mais poderosa inimiga da humanidade, que foi a morte. Isso não é algo teórico, mas é algo histórico, é algo escatológico. Irmãos, e uma vez que Cristo ressuscitou, o perdão que Ele nos ofereceu é completamente real. A nova vida em Cristo já começou. A glorificação futura é absolutamente certa. Pode confiar. E aí você sabe o que acontece em sequência àquele texto do Natal em que Jesus nasceu? O texto diz o seguinte: de repente, apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Irmãos, vejam que contraste interessante, vejam que contraste tremendo. Enquanto na terra, lembram que Isaías disse como a terra estaria quando Jesus chegasse? Pois é, aquela questão, a terra na escuridão, a terra sem esperança, a terra desesperada, a terra aflita, no momento que Jesus chegasse. Pois é, era assim que a terra estava, na terra, desesperança e caos. Mas de repente, Deus abre os céus e permite que aqueles pastores vejam a realidade nas regiões celestiais. E o que aqueles pastores enxergam? Eles enxergam os exércitos celestiais
cantando louvores em festa, celebrando. Nesse exato momento, eles veem na terra lamento e tristeza, mas nos céus há alegria e celebração a Deus. Meus irmãos, eu tenho certeza que essa é a realidade nas regiões celestiais nesse exato momento. Se nós pudéssemos ver os céus, se Deus permitisse que uma janela se abrisse nesse momento, e nós contemplássemos o que acontece agora, nesse instante, nas regiões celestiais, nós iríamos ver uma multidão do exército celestial, cantando, louvando, celebrando a Deus, porque o grande dia do Senhor está próximo. Eu sei, irmãos, há pessoas que pela dor e pelo tempo difícil que têm enfrentado, até entendem teoricamente essa realidade, mas têm dificuldade de experienciar esse fato no seu dia a dia, dessa alegria nas regiões celestiais e compartilhar isso no dia a dia, que eu quero dizer. Tem dificuldade de se alegrar pelo tempo da vitória completa, da vitória total que está próxima. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que isso é real. Enquanto aqueles pastores, até então, eles talvez estivessem se lamentando, talvez eles estivessem aborrecidos, entristecidos, e considerando seriamente no coração a possibilidade de Deus tê-los abandonado definitivamente, uma vez que há 400 anos Deus não falava mais com eles. Mas a realidade nos céus era outra completamente diferente. Era alegria, exultação, era um ar completo de uma vitória retumbante que havia acontecido. Gente, vejam, então, o que os anjos falam é: paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então, eu quero dizer para vocês que se era possível viver em paz sob o domínio e opressão do Império Romano, por que não seria possível vivermos em paz nos dias atuais? Claro que é, irmãos, é lógico que é possível. Então, dito isso, eu queria fazer duas aplicações. Vamos lá. Duas aplicações desse texto bem práticas para nós. Primeira aplicação que nós podemos fazer é: mantenha sua esperança somente no Senhor. Mantenha sua esperança somente no Senhor. Guarde isso no seu coração, mantenha a sua esperança somente no Senhor. Muitas vezes, nós abrimos as mídias sociais, os canais de informação, não importa quais deles você use, tentando achar boas notícias. Senhor, uma boa notícia para alegrar o nosso coração, Senhor. E você roda aquela mídia toda, você não acha não tem uma notícia boa, nada que preste. Você fica se lamentando e achando realmente a coisa vai de mal a pior. Mas, irmãos, eu quero reafirmar para vocês com toda segurança: existe uma notícia que jamais deixará você frustrado, jamais vai deixar você abatido, jamais irá deixar seu coração desanimado. A boa notícia que pode encher seu coração de alegria, sua alma de paz e você de esperança, vem da Escritura Sagrada. Sabe qual é a notícia? Jesus nasceu, entregou sua vida por nós, ressuscitou e voltará para nos buscar. Essa é a grande notícia. Isso está valendo, isso jamais cairá por terra. Essa notícia vai se cumprir, e ela vai se cumprir antes do que nós possamos imaginar. Irmãos, qualquer coisa em que você coloque sua esperança, que não seja no Senhor, certamente você se decepcionará. Certamente. Olha,
Da mesma forma que o Messias foi prometido logo depois do pecado de Adão e Eva, e gerações e mais gerações se passaram, até que subitamente, um dia quando ninguém esperava mais, não havia mais esperança, ele nasceu de uma virgem. Assim também, quando menos esperamos, nós veremos Jesus voltando sobre as nuvens em grande glória para buscar a sua igreja. Essa, irmãos, é a grande notícia. Essa notícia nunca envelhece, nunca se desgasta. Então, mantenha sua esperança somente no Senhor. Segunda aplicação: não se deixe abater por mais notícias passageiras. Não se deixe abater por mais notícias, por notícias mais passageiras. 1 João 2,17 ensina: o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, não duvide em momento nenhum. O mundo, gente, como nós o conhecemos, vai passar, está passando e vai passar totalmente. O mundo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Vejam, 400 anos de cativeiro no Egito custaram para passar, não custaram? 400 anos, mas passaram. 40 anos caminhando pelo deserto. Foi um tempo longo, não foi? Demorou demais, não demorou? Mas passou, não passou? Os anos de tribulação de Jó, gente, devem ter sido terríveis. Como devem ter custado para passar? Mas passaram, não passaram? E o cativeiro da Babilônia demorou muito tempo, não demorou? Mas o cativeiro passou. A noite de Jesus no jardim do Getsêmani deve ter sido uma noite longa demais, mas ela passou. O domingo finalmente chegou. E por que isso tudo aconteceu? Porque o mundo passa. Então não se deixe abater por mais notícias passageiras. A sua dor, as suas lágrimas, as suas angústias, logo, logo terão ficado para trás. Não haverá mais nem lembranças delas. Hoje, nós vivemos em algum momento entre a queda de Adão e a volta de Cristo. Isso é óbvio. Estamos em algum período da história desde a queda de Adão até a volta de Cristo. Esse período, ele é bem parecido com aquele período entre a sexta-feira da crucificação e o domingo da ressurreição. Aquele período entre a sexta-feira da crucificação e o domingo da ressurreição, aquelas horas, você concorda comigo? Foram umas horas meio confusas, foram algumas horas meio cinzentas, foram algumas horas meio estranhas, não foram? Parecia que o mal tinha finalmente tido vitória, parecia que o mal ganhou, parecia que tínhamos perdido definitivamente a batalha. Ora, o que nós observamos nos dias atuais? Nos dias de hoje, o que nós vemos há muitos corruptos roubando e aparentemente vivendo muito bem com o fruto da sua corrupção. Ao mesmo tempo, nós vemos muitos justos, que são de fato justos, e são vítimas de uma justiça corrupta. A gente não tem visto isso? Tanto isso? Demasiadamente? Situações assim? Então, o que nós vemos hoje? Vemos homens maus, perversos, se alegrando, e nós vemos pessoas que amam a Jesus, amam mesmo, sofrendo e até sendo martirizada. Não temos visto isso em tantos lugares? O que mais que nós vemos? Vemos autoridades corrompidas, aparentemente vivendo
tão tranquilas, rindo tanto. Pois é, e tantos crentes em Jesus passando por tantas privações. Então, mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que da mesma forma que naquela sexta-feira o sinédrio conspirava, a multidão caluniava, as pessoas pecavam e o mal sorriam, sem se darem conta de que o domingo estava chegando, assim também hoje os perversos tramam, os corruptos enganam, as autoridades zombam, o mal aplaude, mas o que eles não sabem é que Jesus está voltando. Eles nem imaginam que o dia do Senhor se aproxima velozmente. Há justos sofrendo com a injustiça, cristãos passando por privações, crentes lutando contra o pecado, discípulos de Cristo esforçando-se para permanecerem fiéis. Há irmãos esgotados pelas lutas mais diversas, mas o dia do Senhor está chegando, está mais perto do que podemos imaginar. Você que tem sofrido, se sentido abatido, cansado da luta, sofrido com a injustiça, lembre-se do Natal. Quando acharam que tudo estava perdido, o Messias nasceu de uma virgem. Deus pode agir de maneiras surpreendentes, mas jamais esqueça, o dia do Senhor está próximo. O mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Fica firme, no Senhor nossa esperança é viva. A ressurreição de Jesus é nossa garantia. Não se deixe abater por mais notícias passageiras. Quero concluir, gente, dizendo, quando todas as coisas pareciam perdidas e que Deus havia abandonado definitivamente seu povo, o Messias entra na história de forma surpreendente, através de uma virgem. Ele vence o mundo, derrota Satanás, vence a morte. Esse mesmo Senhor nos prometeu que em breve voltará e refará todas as coisas, de modo que Deus mesmo estará com a gente e será o nosso Deus, e nos enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passarão. O Natal é a fonte da mais pura e viva esperança. Vamos fazer uma oração? Senhor querido, para nós que vivemos em um tempo tão diferente do primeiro século, é difícil entendermos as dificuldades, o contexto, as circunstâncias em que Jesus nasceu. Mas entendemos que a vida era bem mais difícil que a que vivemos hoje. No entanto, o Natal encheu o coração do teu povo de esperança, de alegria e de paz. Nossa oração, Senhor, nesse momento, é nesse sentido, que o teu Espírito traga uma paz surpreendente sobre nós, sobre o teu povo, que o Senhor envie sobre nós uma esperança viva e renovada, que nos próximos dias, em que iremos pensar, que vamos nos lembrar de uma maneira mais especial a respeito do nascimento de Jesus, Senhor, que o Senhor traga às nossas almas e aos nossos corações o entendimento de tão grande amor, tão grande graça. Ainda peço que o Senhor reavive em nós a esperança de que a volta de Jesus será em breve. E quando isso acontecer, o Senhor fará novos céus e uma nova terra, em que haverá abundância de justiça e de paz, e habitaremos com o Senhor para todo sempre. Oramos assim e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.